A aula de hoje é sobre avaliação da vitalidade fetal e sofrimento fetal agudo. Esse tema complementa a aula de cardiotocografia que vimos anteriormente. Nele, vamos ver as variantes da cardiotocografia ao longo do trabalho de parto e como lidar com cada uma delas. O objetivo da avaliação da vitalidade fetal é sempre diagnosticar o sofrimento fetal agudo. E o que seria o sofrimento fetal agudo? O sofrimento fetal agudo é uma resposta do produto conceptual a uma situação de hipóxia fetal. E essa situação de hipóxia fetal, se não corrigida, pode culminar com uma situação de acidose fetal e levar ao óbito desse feto. Nós sabemos que um insulto agudo qualquer que cause hipóxia no feto vai promover um ambiente de hipercapnia, de retenção de CO2. E isso promove uma acidose mista, que é um momento de compensação fetal, que se não feito adequadamente pelo feto, pode culminar com o óbito do mesmo. A fisiopatologia do sofrimento fetal agudo, desse ambiente de avaliação da vitalidade fetal e diagnóstico do sofrimento fetal, envolve então a palavra hipóxia. Sabemos que um feto com boa oxigenação, com o sistema nervoso íntegro, pela boa oxigenação, vai ter um bom equilíbrio entre o sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático. Esse bom equilíbrio mantém uma boa frequência cardíaca fetal, um bom controle da atividade cardíaca. Já num ambiente de hipóxia, esse feto não responde adequadamente e vai promover um ambiente de hipercapnia com danos ao sistema nervoso central, um ambiente também de acidose mista. E essa acidose no ambiente fetal vai promover um desequilíbrio na atividade simpática do sistema nervoso autônomo simpático e alterando a frequência cardíaca fetal. E é por isso que nós utilizamos parâmetros de controle da frequência cardíaca fetal para fazer o diagnóstico de hipóxia, de acidose e então de sofrimento fetal agudo. O padrão ouro para o diagnóstico de sofrimento fetal agudo seria a gasometria arterial fetal. Mas isso é muito difícil de ser executado, pois teria que se coletar material dentro do útero da mãe. Então seria um diagnóstico invasivo, digamos assim, né? E sabemos que o pH ácido menor que 7,2 é que faria o diagnóstico de uma acidose real fetal. Como é um procedimento muito difícil de ser executado e nós sabemos que a frequência cardíaca fetal pode representar também essa acidose, nós utilizamos a cardiotocografia como padrão mais prático para a análise do sofrimento fetal agudo. Nesse esquema eu trago para vocês, para a gente poder analisar um pouquinho. O principal motivo desse sofrimento fetal agudo vai ser uma insuficiência placentária, uma insuficiência placentária, né, de curso agudo. Ela vai promover um déficit respiratório e um déficit nutricional. Nós vamos ver aqui no quadro. O déficit respiratório promove então a queda da pressão de O2 e o acúmulo de CO2. Isso vai promover uma centralização do fluxo fetal. O que é essa centralização? É priorizar os órgãos mais nobres. Priorizar que o oxigênio, que é o pouco oxigênio que existe na circulação fetal nesse ambiente de hipóxia, seja destinado aos órgãos de maior importância para a vitalidade fetal, que seria o cérebro, o coração e as glândulas adrenais. Em consequência disso, nós vamos ver uma isquemia renal, pulmonar e dos outros órgãos fetais. Consequente à isquemia renal, nós sabemos que a diminuição do fluxo renal vai promover a menor liberação de urina e diminuir a quantidade de líquido amniótico, que a parte da produção fetal também existe, né? E promover então uma oligodramia. Por isso que a oligodramia é um sinal de sofrimento fetal, agudo ou crônico, mas é um sinal de sofrimento fetal. Mostra que o fluxo renal não está adequado, que o rim não está trabalhando adequadamente por um momento de hipóxia fetal. Se nós tivermos uma centralização do fluxo, nós vamos ter uma compensação fetal. Logo, isso é um ambiente, é um momento que o médico deve agir, um momento em que o feto ainda está compensando essa acidose. Se a queda de PO2 for maior do que a esperada e o feto não conseguir compensar, nós vamos ter uma centralização de um sofrimento fetal descompensado, né? Já é um fluxo que se centralizou e já se descompensou. Nós saímos da fase de centralização para descompensação. E aí vai culminar com o óbito fetal. Então, o momento do médico agir é o momento da centralização, o momento do diagnóstico de centralização, que esse período pode durar até 2 a 3 dias. Então, há tempo de agir. Aí é o tempo do parto. E o déficit nutritivo, nós vamos entrar com uma restrição de crescimento fetal, que é o tema da próxima aula de sofrimento fetal crônico. Existem várias indicações para cardiotocografia, tanto anteparto como intraparto.
Vamos falar um pouco das indicações antepartos, que estão relacionadas às indicações maternas. Então, existem doenças maternas que nos indicam a fazer monitoramento com cardiotocografia durante o pré-natal. E essas são as síndromes hipertensivas, as endocrinopatias, cardiopatias, pneumopatias, doenças de todo o sistema materno, desnutrição materna também entra como isso. A maioria das doenças que classificam essa gestação como uma gestação de alto risco. Toda gestação de alto risco deve ser monitorizada no pré-natal com uma cardiotocografia. As intercorrências durante a gestação, também relacionadas tanto à mãe quanto ao feto, doenças que são desencadeadas ao longo do pré-natal, ao longo da gestação, também podem ser indicações de cardiotocografia anteparto. Uma delas é a restrição de crescimento fetal. Observado e feito uma suspeita ou diagnóstico de restrição de crescimento fetal, esse feto deve ser acompanhado com cardiotocografia, para ver se esse sofrimento fetal crônico da restrição de crescimento não vai culminar com um sofrimento fetal agudo. Também o pós-datismo, uma gestação que já alcançou 40 semanas, para ser acompanhada até 42 semanas para desencadeamento do trabalho de parto, ela deve ser acompanhada a cada 2, 3 dias com uma cardiotocografia, para avaliação da vitalidade fetal e se não há um desencadeamento de um sofrimento fetal agudo. Alterações do líquido amniótico, como oligodramia e polidramia, também são muito relacionadas ao sofrimento fetal. Podem estar relacionadas também a comorbidades prévias maternas ou desencadeadas na gestação, como a hipertensão e a diabetes mellitus gestacional. E todas elas são indicações de monitorização por cardiotocografia fetal durante o pré-natal. A amniorrex prematura, que não tem indicação de parto imediato pela idade gestacional, também deve ter monitorização fetal com cardiotocografia. E a gemelaridade e a placenta prévia, que são critérios de gestação de alto risco, também encaixam nas patologias maternas e gestacionais que indicam cardiotocografia durante o pré-natal. Existem também desfechos obstétricos desfavoráveis no passado materno que nos indicam a monitorizar a gestação atual. Então, uma mãe com uma história de um natimorto de causa desconhecida. Ainda não se fechou o diagnóstico, não se sabe a causa da mortalidade desse feto anterior. Por isso, essa gestação atual deve ser monitorizada com cardiotocografia. A restrição de crescimento uterino, independente se idiopática ou não, aqui a gente cita idiopática porque é de uma causa também não diagnosticada na gestação anterior, mas seja ela de qualquer causa, deve ser utilizada a cardiotocografia no pré-natal. E o descolamento prematuro de placenta. O descolamento prematuro de placenta indica uma cardiotocografia para diagnóstico de sofrimento fetal, mas nós vamos ver nas aulas mais adiante que essa doença é tão grave que ela indica uma interrupção da gestação momentânea e muitas vezes nem se faz na prática uma cardiotocografia anterior a ela. Mas uma mãe que tem história de descolamento prematuro de placenta na gestação anterior, que aqui cabe nos desfechos obstétricos desfavoráveis, também tem indicação de na gestação atual, mesmo que de baixo risco, fazer cardiotocografia durante o pré-natal. E as doenças fetais que indicam a monitorização da frequência fetal por cardiotocografia no pré-natal são as anemias fetais e as cardiopatias fetais, que encaixam também essa gestação numa gestação de alto risco. A cardiotocografia intraparto já tem outras indicações, Nem sempre a gestação precisa ser de alto risco para que ela tenha uma indicação de cardiotocografia intraparto. O uso de ocitocina como indução ou condução do trabalho de parto é indicação de monitorização da frequência fetal, pois sabemos que o uso de ocitocina pode levar ao sofrimento fetal. Por isso, é uma das indicações. O trabalho de parto muito prolongado, a analgesia utilizada regional, como a peridural, para analgesia de trabalho de parto, a presença de mecônio, quando fluido, quando não há indicação de interrupção momentânea do trabalho de parto, que dá para se guiar, conduzir o trabalho de parto, ele deve ser conduzido com uma cardiotocografia com certa frequência. E a suspeita de uma frequência cardíaca anormal na ausculta intermitente, quando a gente tem aquelas auscultas pontuais, de 30 em 30 minutos conduzindo um partograma, e a frequência parece que oscila muito entre uma ausculta e outra, ou durante a contração e após a contração, que é o momento que deve ser feita a ausculta pontual da frequência cardíaca, há uma oscilação muito grande, é indicação de cardiotocografia para observar um período dessa frequência. Presença de sangramento genital ao longo do trabalho de parto, de uma atividade uterina irregular ou anormal e uma história de cesárea prévia também são indicações de cardiotocografia intraparto. E para fazer esses exames nós temos que seguir algumas orientações, tanto para orientar a mãe como para orientar o profissional que vai executar essa ação. Evitar o tabagismo materno é muito importante, Muitas mães ainda mantêm o tabagismo ao longo da gestação, mas isso pode interferir
no resultado da cardiotocografia, porque o tabagismo promove uma isquemia, e uma isquemia feto-placentária vai alterar a frequência cardíaca. Então nós sabemos que isso pode promover falsos negativos ou verdadeiros positivos, né? Falsos ou verdadeiros positivos. Pode nos confundir só pela presença do tabagismo, mas pode também mostrar uma consequência real do tabagismo nessa gestação. O jejum também atrapalha o exame. Por quê? O jejum vai promover uma baixa atividade fetal, né? Deixar com que o feto fique hipoativo. E o feto hipoativo mantém uma frequência próximo do linear. E isso nos dá um falso positivo na cardiotocografia. Por isso, é importante que a mãe tenha se alimentado nas últimas 2 horas, evitar-se o jejum. Se a mãe chega ao consultório e não se alimentou nas últimas 2 horas, ela precisa fazer uma alimentação para que ela possa realizar a cardiotocografia com validade. A paciente também não pode estar com a bexiga cheia. Assim como os critérios para aferir a pressão arterial de qualquer paciente, nós sabemos que a bexiga cheia promove um reflexo vagal e isso vai alterar a frequência cardíaca materna. Toda vez que eu tiver uma alteração da frequência cardíaca materna ou dos sinais vitais maternos, eu vou estar alterando a frequência cardíaca fetal, porque uma depende da outra, né? Então, checar os sinais vitais maternos também é muito importante. Alta temperatura, alta frequência materna, frequência cardíaca, dispneia materna, tudo isso pode promover um ataque cardíaco fetal. E eu estou, então, causando uma alteração no cardiotoco a depender da consequência que a frequência que os dados vitais da mãe estão promovendo no feto. Então é importante checar para que se faça uma análise correta desse cardiotocografia. Questionar a mãe também sobre o uso de medicamentos é muito importante previamente à realização do exame, pois os medicamentos que alteram a frequência cardíaca materna vão consequentemente alterar a frequência cardíaca fetal. Uma mãe que usa beta-bloqueador, ela está fazendo um controle para a frequência ficar mais baixa. E por isso ela vai promover uma bradicardia fetal também consequente. Uma mãe que usa um beta-adrenérgico vai estar aumentando a frequência cardíaca materna e consequentemente está promovendo uma taquicardia fetal. E a mãe que usa sedativos. Os sedativos vão também sedar o bebê e por isso tornar o feto hipoativo e com um traçado de frequência cardíaca muito contínuo, né? Muito comprimido. E nós vamos ver mais adiante o que é esse traçado comprimido. A técnica também é muito importante. Para você fazer uma análise correta de um papel, de um exame feito de cardiotocografia, a técnica tem que ser seguida à risca. E a posição da paciente é o primeiro instante. Posicionar a paciente adequadamente em decúbito lateral esquerdo, onde a gente melhora o retorno venoso materno, onde a gente diminui os riscos de sofrimento fetal agudo, maior conforto materno e fetal. Então, o decúbito lateral esquerdo é a melhor posição para a realização do exame. Mas muitas vezes a mãe pode não tolerar essa posição por algum motivo, por dor, por algum desconforto. E aí podemos usar o decúbito dorsal, porém em posição supina, quase que sentado, né? Até a posição de decúbito dorsal ela é melhor para localização do foco e posicionamento dos eletrodos. Porém, após o correto posicionamento, é melhor que a mãe seja invertida para o decúbito lateral esquerdo. Caso ela não tolere essa posição, então a posição de decúbito dorsal horizontal, porém supino, é a melhor posição de alternativa. E a colocação dos transdutores? Nós temos o cardiógrafo e o tocógrafo. O cardiógrafo vai pegar a frequência fetal e nós vamos localizá-lo no dorso fetal. Então, nas manobras de Leopold, vamos detectar o lado que está a posição fetal. Se a apresentação é cefálica ou pélvica, então nós vamos pegar a extremidade do dorso mais próxima do polo cefálico e localizar com gel, sempre com gel, o cardiógrafo. O tocógrafo vai ficar sempre no fundo uterino, onde há um maior estímulo de contração e descontração do útero. E aí ele vai ficar independente da posição do cardiógrafo, o tocógrafo fica sempre no fundo uterino sem gel, porque ele vai pegar variações de pressão e não variações por ondas ultrassonográficas. Nós sabemos que o papel deve correr numa velocidade estabelecida de 1 centímetro por minuto e ele é todo milimetrado, nós vamos ver uma figura adiante. O exame pode durar de 10 a 20 minutos, a depender da evolução desse exame. Se ele vem bem, se ele vem com bons sinais de evolução durante os primeiros 10 minutos, pode ser interrompido. Caso contrário, o limite de tempo é de 20 minutos. Aqui nesse slide nós temos uma figura de uma cardiotocografia. Esse papel não é milimetrado como deveria ser, mas nós podemos ver a variação da frequência fetal dentro de uma faixa de 110 a 160. E isso é a linha de base, né? A linha de base é a frequência que o feto mantém numa média durante o exame, né? É a média da frequência que ele mantém. Se a linha de base estiver entre 110 e 160, esse feto é normocárdico. Se a linha de base for maior que 160,
nós temos um feto taquicárdico, mas a taquicardia grave é só quando essa linha de base supera 180 batimentos por minuto. E uma bradicardia é menor que 110, ou grave quando menor que 100 batimentos por minuto. A indicação da cardiotocografia pré-parto é sempre acima de 32 semanas. Por quê? Porque antes disso, o feto não tem um bom controle do sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático. E por isso ele pode promover alterações da frequência que não são fidedignas a um diagnóstico de sofrimento fetal. Então, a sensibilidade e especificidade da cardiotocografia é muito maior após 32 semanas. E é aí que ela é realmente indicada. Ela não pode ser feita antes disso? Não pode. Ela pode ser feita antes disso, mas nós devemos lembrar que ela não é tão sensível e pode dar-nos um falso positivo diagnóstico de sofrimento fetal. A cardiotocografia, então, tem seus pontos a serem analisados. Um deles é a linha de base que nós já analisamos. Sabemos quando é taquicardia, quando é bradicardia e quando é uma linha de base normal. E agora o segundo ponto é a variabilidade. A variabilidade, existem vários padrões. Um dos padrões da variabilidade é o padrão saltatório. É ver quanto variou essa frequência cardíaca ao longo do exame. Nós selecionamos um trecho do exame e vemos o pico mais baixo, o pico mais alto, né? E a variação da frequência entre esses picos. Nessa figura ao lado, nós vemos então um padrão saltatório, em que a frequência variou mais de 25 batimentos por minuto entre os picos. Portanto, isso pode ser causado por diversas causas ao longo do parto e não nos diz algo ruim, mas algo que deve ser observado. A compressão funicular, a movimentação fetal excessiva são causas de padrão saltatório e que devem somente ser observados e repetidos acompanhado com o exame. Não são indicações de mau prognóstico. A conduta nesse caso melhor é o decúbito lateral esquerdo, posicionar adequadamente a paciente para que melhore o retorno venoso e diminua essa sensação de compressão, que diminua a movimentação fetal excessiva, o desconforto fetal, né? De forma que assim a gente possa corrigir a variabilidade dessa cardiotocografia. Outro padrão de variabilidade seria o padrão ondulatório. Na imagem aqui ao lado nós vamos ver que essa variabilidade passa um pouquinho os quadradinhos. Os quadradinhos na vertical, eles representam uma variabilidade de 10 batimentos por minuto. Quando ele passa o quadradinho, ele passou um pouquinho de 10. Toda a variabilidade compreendida entre 11 e 25 batimentos por minuto é uma variabilidade considerada normal, de padrão ondulatório, que é o mais esperado durante a investigação com cardiotocografia. E o padrão comprimido é quando essa variabilidade vai ficar entre 6 batimentos por minuto e 10 batimentos por minuto. Ela pode representar um padrão de sono fetal, de uso de drogas depressivas, que foi como eu falei, se a mãe usa sedações, drogas sedativas, baixa movimentação fetal, um feto muito hipoativo, isso pode culminar com um padrão de comprimido na cardiotocografia. Também asfixia fetal ou falsos positivos, quando a gente usa de forma inadequada essa cardiotocografia para análise da frequência fetal. Quando a gente usa num período menor que 32 semanas, nós podemos encontrar esse padrão como um falso positivo. Quando a gente usa numa paciente que é tabagista ou que não está seguindo as orientações que devem ser feitas pré-exame, também podemos encontrar um falso positivo como esse padrão. E a conduta, nesse caso, principal é estimular o feto. Se o feto está hipoativo, estimula-se o feto e observa-se a mudança de padrão, do padrão comprimido para o ondulatório. E o último é o padrão linear, né? O padrão linear é quando a variabilidade da frequência fica menor que 5 batimentos. É praticamente uma linha no exame. E isso representa o uso de drogas depressoras em abuso materno ou uma asfixia grave. Então deve ser acompanhado muito de perto. Esse exame deve ser repetido após algumas manobras de melhora da frequência cardíaca, manobras que melhorem o retorno venoso materno, monitorizar os sinais vitais maternos e todos aqueles parâmetros que são importantes pré-exame para ver se isso é um falso positivo ou se realmente representa uma asfixia fetal. E nós temos o padrão sinusoidal, que é um padrão à parte, que ele representa a hipóxia fetal, principalmente no caso de anemia ou isoimunização, né? Então é um padrão especial que não é comumente encontrado, mas que nos representa quase que certo a presença de uma anemia grave ou uma isoimunização fetal. É um ritmo, então, fixo, regular, com padrão sinusoide, de ondas de mesmo formato e contínuas, como da figura aqui ao lado. O outro parâmetro, além da linha de base, da variabilidade, nós temos que avaliar, então, a aceleração transitória. A presença de aceleração transitória mostra o bem-estar fetal. A ausência delas não quer dizer que o feto não está bem. Uma boa variabilidade sem aceleração transitória também é uma seleção de bom prognóstico. Mas a presença de aceleração transitória nos indica até uma interrupção precoce desse exame pelo bem-estar fetal. Ela é
ela significa o aumento da frequência cardíaca em 15 batimentos por minuto durante 15 segundos. Então nós temos essa onda, né? Essa onda mais alta, maior, que representa essa variabilidade de 15 batimentos, durando mais que 15 segundos, né? O ideal é que haja 2 acelerações a cada 20 minutos. Então, tendo uma aceleração a cada 10 minutos, o exame já pode ser interrompido, porque isso é um sinal de bom prognóstico fetal, mostrando que o feto está ativo e reativo. O outro parâmetro que deve ser analisado, além da linha de base, da variabilidade e da presença de acelerações transitórias, é a presença de desacelerações. E aqui nós vamos encontrar as variabilidades que eu disse no início da aula quanto à cardiotocografia. É com elas que nós vamos ter que aprender a lidar. Elas é que vão mostrar alterações de vitalidade fetal no intraparto e nos determinar condutas, né? A desaceleração intraparto, chamada DIP. É a DIP tipo 1, 2 e 3. A DIP tipo 1, que nós vamos falar nesse slide, ela também pode ser chamada de desaceleração ou DIP cefálica ou precoce. Por quê? Porque ela está relacionada à compressão do polo cefálico. Por isso que ela está muito relacionada ao trabalho de parto. Há momentos em que o feto está baixo, que está sendo comprimido pela bacia óssea materna. Essa compressão cefálica promove alterações da frequência cardíaca. Isso pode ocorrer também tanto num período expulsivo como numa amniorrex prematura. A mãe rompeu a bolsa, o feto se insinua, desce muito e fica comprimido durante todo o trabalho de parto pela bacia óssea materna. E isso vai promover alterações na cardiografia, que devem nos deixar alerta, mas que não são de mau prognóstico. A DIP1, a gente vai observar que ela coincide com a contração uterina. Então, o traçado de baixo do cardiotoco nos representa as contrações, que são medidas pelo tocógrafo, que está no fundo uterino. E o traçado de cima nos representa a variação da frequência cardíaca, pelo cardiógrafo, colocado no dorso fetal. Quando a desaceleração, que significa uma queda brusca da frequência fetal, também que perdura por mais de 15 segundos e que coincide com a frequência fetal, nós vamos ver nessa figura, a coincidência dessas desacelerações com a pressão, com a contração uterina, isso nos diagnostica uma DIP tipo 1, né? Que é a compressão cefálica promovendo esse reflexo vagal. Então, no momento da contração, comprime o polo cefálico, promove o reflexo vagal e cai a frequência cardíaca fetal. Já a DIP tipo 2 é um prognóstico pior. Ela está relacionada também à insuficiência ou hipóxia placentária, né? Por isso nós chamamos ela também de DIP placentária ou DIP tardia. DIP tardia pelo momento em que ela aparece em relação à contração. Esses nomes nos ajudam a fazer o diagnóstico, diferenciar uma das outras. Ela é atrasada cerca de 30 segundos em relação à contração. Então, nós temos primeiro a contração na linha de baixo e cerca de 30 segundos depois, nós vamos ter que 30 segundos representa um quadradinho, 2 quadradinhos dá 1 centímetro, que é 1 centímetro por minuto. Lembra que eu falei como deve correr o papel? 1 centímetro por minuto. Então, a cada um quadradinho, que é meio centímetro, representa 30 segundos. Se um quadradinho após, 30 segundos após, iniciou-se a desaceleração, nós então vamos ter uma DIP 2. Ela pode ocorrer pontual ou contínua. Quando a DIP 2 é pontual, ela deve ser observada. A DIP 2 que é contínua, que precede todas as contrações por um longo período, isso é um diagnóstico de mau prognóstico de sofrimento fetal agudo. E está aí o primeiro momento em que a gente faz diagnóstico de sofrimento fetal agudo no intraparto. A presença da DIP 2, ou a DIP placentária. E a DIP 3, que são variedades múltiplas, que pode ser chamada também de DIP umbilical ou DIP variável. Ela está relacionada à compressão funicular, à compressão do cordão, né? Ou também algumas alterações de líquido, como oligodrâmio, ou ruptura prematura de membranas ovulares, que é a ruptura da bolsa previamente ao início do trabalho de parto. Isso vai promover uma oligodraminia e uma compressão das partes fetais, inclusive a compressão funicular do cordão. E isso vai ter uma resposta na frequência cardíaca também, no controle da cardiotocografia. Então, nós vamos ver que ela pode preceder, ela pode coincidir, ela pode anteceder a frequência, a contração uterina. E ela tem vários formatos, os formatos de V, de W, de U e de M. Lembrando que o único formato benigno, realmente benigno, é o formato de M, porque ela é precedida e procedida por uma aceleração. Então, tanto antes como depois da desaceleração, nós vamos ver 2 acelerações, por isso que ela faz o formato de M. E isso é um formato benigno, porque a gente sabe que o feto está acelerando e que o pico nadir é só uma variabilidade. Na figura ao lado, nós vemos uma em W, né? Onde ela tem uma variação, recupera um pouco da frequência e cai novamente. Isso é uma DIP 3 em W, que coincide com a frequência cardíaca, com a contração uterina.
Aqui nessa figura, eu quero que vocês observem as figuras de baixo. As figuras de baixo representam variações da DIP3, ou umbilical. Mostramos uma queda brusca com uma recuperação lenta, isso é um tipo de DIP3. A outra que é uma aceleração seguida de uma desaceleração, formando uma letra em N. Aquelas que formam V ou W, como a terceira figura também, normalmente elas não formam U. A maioria que forma U está relacionada a DIP1 ou DIP2. Mas se a DIP em U for antecedida ou procedida por uma aceleração transitória, isso representa uma DIP3 e não uma DIP2. É difícil fazer esse diagnóstico explicando aqui na aula, mas na prática isso é muito mais palpável, muito mais fácil de diagnosticar, vendo exemplos que nós vamos ver ao longo dessa aula. Então aqui nessa figura eu mostro a causa e o resultado. A causa da figura A é a compressão cefálica. Nós temos que lembrar que DIP cefálica é a mesma coisa que DIP1. Comprimir o polo cefálico, nós vamos comprimir no mesmo momento da contração a queda da frequência cardíaca por um reflexo vagal, né, DIP1. Na figura do letra B, nós vamos ter a compressão de insuficiência placentária. Nós vamos ver aquelas setas ali, elas estão marcando uma insuficiência placentária, uma isquemia do feto placentária. E isso vai representar o sofrimento fetal agudo, que é a DIP2, em que a queda da frequência cardíaca aparece após a contração uterina. E também a DIP3, que está na letra C, que são variações que não têm um padrão. Ora está coincidindo com a frequência, com a contração, ora essa queda da frequência precede ou procede a contração uterina e ela está relacionada à compressão do cordão, principalmente por ausência de líquido, oligodramnia, adramnia ou ruptura prematura de membranas ovulares. E existe um tipo especial de desaceleração, que é o tipo espica. São picos rápidos de queda e recuperação momentânea da frequência cardíaca, de baixa amplitude, sem muita importância clínica, que nós vamos julgá-las como alterações de variabilidade. Elas não são reais desacelerações, mas muitas vezes ao bater o olho a gente julga como desaceleração. E são as tipo espica, que são benignas, que podem representar falhas de batida, perca de foco fetal durante o exame, né? E uma variabilidade mesmo, uma alteração de variabilidade. Então são alterações benignas. Algumas manobras que a gente pode fazer durante o exame para estimular esse feto. O que nós podemos fazer? Porque existem momentos que nós temos que estimular, como o padrão, a presença de um padrão comprimido. A manobra é fazer o estímulo fetal. E como eu posso estimular esse feto? O estímulo pode ser feito de forma sonora, com a buzina de cobo. Uma buzina antiga, usada em bicicletas, mas que a gente usa na obstetrícia. Aproximando a buzina da pele da mãe, acionando a buzina, a onda sonora estimula o feto, sem agredi-lo, mas estimula o feto. E isso pode promover uma melhora no padrão do exame. Estímulos mecânicos também podem ser feitos, que pode responder ou não a um bom estímulo fetal. Se houver uma resposta positiva, é um sinal de bem-estar fetal. Estímulos de palpação, estímulo mecânico são estímulos de palpação, mobilização do polo cefálico, compressão múltiplas ao longo do útero e do fundo uterino, isso promove a movimentação fetal e a ativação do feto. Se ela for uma resposta positiva, então o feto está bem. Ela pode ser uma resposta monofásica, em que você faz o estímulo e logo após uma aceleração transitória única e permanece o padrão comprimido. Ou ela pode ser bifásica, em que ela faz oscilações maiores que 10 batimentos por minuto, que durem mais que 3 minutos. Então ela altera a frequência, altera a linha de base, retorna e pode alterar novamente. Então ela não faz só uma alteração de aceleração transitória, mas são respostas positivas. Ambas são respostas positivas à manobra mecânica. E o registro das movimentações fetais também tem que acontecer junto com as contrações uterinas, né? Então, além daquele tocógrafo que é colocado no fundo uterino, nós temos um dispositivo em que a mãe aciona em todo momento que há contração e todo momento que há movimentação fetal. E isso vai ser registrado com setas em sentido supino, mostrando abaixo das contrações. Em algumas imagens a gente pôde ver e nós vamos ver nas a seguir. Nesse quadro eu trago uma avaliação do índice cardiotocométrico. O que é esse índice, esse nome enorme? É o índice de avaliação. Esse exame, o cardiotoco, também pode ser avaliado e laudado. E o laudo tem que dar uma pontuação, que vai de 0 a 5. Então, cada critério avaliado é pontuado de uma certa maneira, como nesse quadro, e vai pontuar uma classificação para esse exame. Laudar esse exame como bom, médio ou ruim, bom prognóstico, mau prognóstico fetal. A frequência cardíaca fetal, então normal, ponto 1 ponto. Quando ela é bradicardia ou taquicardia, nós não temos pontuação, é 0. A variabilidade, quando ela é boa, né, ondulatória ou saltatória,
pontuamos um ponto. Então, de 5 a 25, eu compreendo as duas. Quando ela é mínima ou muito acentuada, passa de 25, nós não vamos pontuar nada. A aceleração transitória, a presença de duas, lembra que eu falei, de 2 em 20 minutos é um padrão, mas a presença dela de 2 em 10 minutos, ela pontua muito bem, pontua 2. A presença de uma em 10 minutos pontua 1 e se ela não apresentar nenhuma aceleração dentro de 10 minutos, pontua 0. E a presença ou ausência de DIP. Sabemos que DIP, por mais benigno que seja DIP 1, é um momento de monitorização fetal. Então, ela estando presente, eu não vou pontuar nesse cardiotoco. Se ela estiver ausente, um ponto nesse cardiotoco. Então, o laudo pode sair de 0 a 5. E o índice de pontuação mostra entre 4 e 5, nós temos um feto ativo, uma cardiotoco tranquilizadora. Acho que essa palavra deve ser vista em muitos prontuários, cardiotocografia tranquilizadora. Entre 2 e 3 é um feto hipoativo, deve ser observado, manobras de melhorar a atividade fetal. E entre 0 e 1, um feto inativo ou não ativo. Ficar alerta, esse feto tem um mau prognóstico, um prognóstico de sofrimento fetal e deve ser manejado como tal. O feto reativo, ele reage com 2 acelerações transitórias em 10 minutos, que eu falei que é o excelente. Ele poderia apresentar um padrão esperado, que é uma aceleração a cada 10, mas se ele apresentar 2, ele é um feto muito reativo. Né? E se ele apresentar um padrão de aumento da frequência cardíaca, que é aqueles 2 parâmetros de estímulo mecânico que eu falei, aumentou mais de 10 batimentos por minuto, que durou mais de 3 minutos, também é um sinal de reatividade fetal, né? Após o estímulo. Então, o feto sai do momento hipoativo, em que a gente fez manobras mecânicas ou sonoras, alterou-se o padrão da frequência cardíaca ou estimulou-se a presença de acelerações transitórias e tornou-se esse feto reativo. Nesse quadro, é uma revisão, e é para vocês olharem em casa. A variação de categorias, essa é a nova classificação. Então, fixem bem, porque isso é o que é usado atualmente, é a classificação de categorias 1, 2 e 3. Não se usa mais feto ativo, hipoativo, cardiotocografia tranquilizadora, isso é usado por padrões mais antigos. Hoje é a classificação categoria 1, 2 e 3. E a categoria 1 inclui todos os critérios de bem-estar fetal, em que a frequência esteja dentro de uma linha de base adequada de 110 a 160, em que a variabilidade seja uma variabilidade moderada, que vá de 5 até 25 batimentos por minuto.
hiperatividade uterina. Uma hipersistolia, que é aumento da contratilidade, promovendo então, um aumento da força, que promove um aumento da frequência, que é a taquissistolia, e um momento de hipertonia uterina, de tantas contrações tão repetidas e tão fortes, vai promover uma hipertonia. Isso promove então uma hipotensão materna e está consequenciando com uma insuficiência útero-placentária aguda. A insuficiência feto-placentária aguda está relacionada à presença de obstrução da circulação materno-fetal. Então, presença de circular de cordão, prolapso de cordão em que há estenose desse cordão pelo canal vaginal, ou procidência de cordão, um cordão baixo ou um nó verdadeiro de cordão, tudo isso interrompe o fluxo pelo cordão e vai promover uma insuficiência feto-placentária. E quais são o que leva a essas insuficiências útero-placentária e feto-placentária? Principalmente, como eu já disse, a hiperatividade uterina, então momentos de hipertonia, de hipersistolia e taquissistolia uterina, né, que podem ser conduzidas tanto por um momento de ocitocina, de uso de ocitocina para condução e indução do trabalho de parto. Isso pode promover essas hiperatividades uterinas. Uma desproporção cefalopélvica ou um descolamento prematuro de placenta também cursam com essas alterações de hiperatividade uterina e podem levar então ao sofrimento fetal agudo pela insuficiência útero-placentária. A hipotensão materna também leva a insuficiência útero-placentária e pode ser causada principalmente por uma hemorragia materna grave ou o decúbito dorsal, que dificulta o retorno venoso materno e diminui o débito cardíaco. E patologias funiculares relacionadas então ao cordão, como circulares, nó, prolapso, vão promover uma insuficiência feto-placentária e então cursar com sofrimento fetal agudo. Partos prolongados, oligodramia, né? Alterações que vão promover também compressão funicular ou insuficiência feto-placentária vão culminar com o sofrimento fetal agudo. E qual o tratamento? Como manejar o sofrimento fetal agudo? Existe o tratamento profilático, que não é um tratamento, é uma profilaxia, e o curativo, né? Evitar a amniotomia precoce é um ponto. Nós temos o momento certo de fazer a amniotomia durante o trabalho de parto. Esse feto não pode estar muito alto, uma apresentação muito alta, o plano de Deli tem que estar próximo do zero, uma dilatação entre 7 e 8 centímetros. E isso pode promover uma amniotomia induzida, né, pelo médico. A amniotomia também pode ser precoce, mas de forma espontânea. E isso também pode promover uma procidência de cordão, um prolapso de cordão. Então, um feto muito alto. E quando ocorre uma amniotomia com um feto muito alto, há um espaço em que esse cordão pode fazer uma procidência ou um prolapso vaginal de cordão. E isso causa uma estenose e interrupção do fluxo imediato, levando ao sofrimento fetal agudo. O uso com parcimônia da ocitocina durante a condução ou indução do trabalho de parto também é um tratamento profilático, né? Não usar ela de forma incorreta, de forma abusiva, nós vamos estar evitando momentos de hiperatividade uterina e controlando melhor essa atividade uterina. Então, o uso correto da ocitocina também entra como uma profilaxia do sofrimento fetal agudo. E a monitorização dos partos em gestações de alto risco, que é padrão com o uso de cardiotocografia, também é uma forma de nós evitarmos o sofrimento fetal agudo ou fazer o diagnóstico precoce do mesmo. E o tratamento curativo? O tratamento curativo envolve manobras de mudança do decúbito materno, né? Mudança para o decúbito lateral esquerdo já pode promover uma melhora do retorno venoso, então uma melhor resposta da frequência cardíaca materna e fetal, diminuindo a atividade uterina. Então, o uso de simpatomiméticos que diminuem a atividade uterina também pode ser uma manobra de curativa para o sofrimento fetal agudo. O uso de glicose hipertônica, então nós vamos corrigir um momento de jejum prolongado materno que pode estar causando um falso positivo nessa cardiotocografia, né? Corrigindo então esse momento de jejum, esse período de jejum, é uma manobra que nos ajuda a evitar então ou tratar esse exame, né? Porque não temos como evitar nós não temos como tratar o sofrimento fetal agudo. O tratamento do sofrimento fetal agudo é o parto, mas nós estaremos fazendo manobras para melhorar o exame e tornar mais verídico o diagnóstico. A oxigenoterapia, então promover um aporte de oxigênio materno, porque a mãe hiperventila durante o trabalho de parto devido à dor, e isso pode promover uma hipóxia fetal. Então a oxigenoterapia materna também pode ser uma manobra para melhorar o padrão da cardiotocografia. A hidratação materna também. E, diagnosticado o sofrimento fetal agudo, não há outra manobra senão o parto, que pode ser por via baixa ou via alta, sendo a via mais rápida. Se está no período expulsivo, plano mais 1, mais 2, mais 3 de Deli, é indicação de parto via baixa. Se esse plano é alto, acima de 0 de Deli, a indicação é cesárea. E se não há ainda um período expulsivo presente, também a indicação é por interrupção de cesárea.
E a presença de mecônio, ela sempre significa um sofrimento fetal agudo? Não. Ela está presente em 15 a 20% dos partos, sim, mas ela pode ser graduada. Um mecônio fluido, um mecônio espesso. O mecônio fluido pode ser graduado de 1 a 4 cruzes, e isso não quer dizer certamente que esse feto está em sofrimento, mas que esse feto precisa ser induzido ao parto. Isso é uma indicação de parto, mas não uma indicação de retirada de emergência desse feto. E ela é frequente, a presença de mecônio é frequente, principalmente em fetos em gestações prolongadas, acima de 40 a 41 semanas. E ela pode culminar com o quê? Com uma consequência fetal muito grave, que é a síndrome de aspiração do mecônio. Isso acontece quando há presença de mecônio espesso. Então, como é uma urgência, uma emergência obstétrica, a presença de mecônio espesso, para evitar o risco da síndrome de aspiração do mecônio, indica parto imediato. O que é essa síndrome de aspiração do mecônio? Ela ocorre em 3% dos partos, principalmente de termo e pós-termo, porque é o momento em que o mecônio aparece, né? Pós-termo ou termo. E ele é mais comum na presença da asfixia fetal. Então, já há um diagnóstico prévio de sofrimento fetal agudo, presença de DIP2 ou de acidose fetal. E isso vai culminar, então, com uma presença de mecônio ou não. Ele está muito mais relacionado quando há a presença de um diagnóstico prévio de sofrimento fetal agudo, né? E ela representa uma dificuldade respiratória de 24 horas, né? E um diagnóstico de óbito de 25% nesses casos. Então, todo bebê que sofre de síndrome de aspiração do mecônio tem uma chance de 25% de vir a óbito pela aspiração do mecônio, pelo aumento do risco de insuficiência respiratória grave. E essa insuficiência respiratória grave vai levar a uma hipóxia grave, né? E a hipóxia grave, a gente sabe que promove, mesmo que por segundos pós-parto, ela vai promover danos cerebrais, danos neurológicos que podem não ser corrigidos, né? O Apgar hoje é o índice, né? Aquela pontuação que é dada para o bebê no primeiro minuto e no quinto minuto de nascimento e que mostra como é o bem-estar dele no nascimento e como é a evolução nos primeiros 5 minutos. Ele hoje é a nossa pontuação maior significante para prever as sequelas fetais por uma hipóxia, os danos neurológicos por uma hipóxia. Então o Apgar entre 0 e 3 durante os primeiros 10 minutos, isso é um péssimo prognóstico, né? Isso vai estar muito relacionado a convulsões perinatais precoces, a uma encefalopatia neonatal, então uma paralisia cerebral com danos neurológicos graves ao longo, né, do desenvolvimento desse bebê. Por isso que nós usamos esse índice e o primeiro minuto é muito importante. A recuperação dele após do primeiro ao quinto minuto mostra uma boa evolução. Se não há uma boa evolução do primeiro ao quinto minuto e muito menos do quinto ao 10º minuto, a gente prevê grandes sequelas neurológicas. E esse é o índice que nós usamos para prever as sequelas neurológicas pós-hipóxia causada por um sofrimento fetal agudo. Bom, hoje nós chegamos ao fim de mais uma aula do bloco de obstetrícia. E esse bloco que também está relacionado ao parto. Espero vê-los em breve na próxima aula. Obrigada.